Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Nossas saudações fraternas, de paz e bem, em nome de Jesus. Caiu para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7º. Item 11, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Comunicação do Espírito Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor seja convosco. Meus caros amigos, venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo se ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que se conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. Todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vós adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, por que os grandes da terra imaginam que os títulos e riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre? Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Aqui nós vamos fazer a pausa na leitura, porque, em verdade, depois vai nos trazer exemplos sobre os ricos e sobre os orgulhosos, mas o que tem já é o suficiente para que teçamos algumas considerações, levando em conta que a instrução dada pelo Espírito, sem dúvida, toca num ponto nevrálgico de todos nós, que é o orgulho, que precisamos nos despir, e da humildade, que precisamos nos vestir. Em verdade, os dois se contrapõem, e é necessário que, perdendo o orgulho e nos tornando humildes, nos apiedemos dos outros, porque o orgulho
nos leva efetivamente a uma grande indiferença para com os outros. Só assim nós vamos alcançar a caridade, que é o ideário do Cristo, não é? E deixar para lá o egoísmo, de modo que a humildade se contrapõe ao orgulho, se associa à piedade e se transforma na caridade. O orgulho se contrapõe à humildade, se associa à indiferença e nos faz sermos mais egoístas. O Cristo, meus irmãos, deu inúmeros exemplos de humildade na sua vida. Na véspera da sexta-feira, na última ceia, o Cristo fez algo que é extremamente humilde, repetido até hoje, cerimonialmente, que foi lavar os pés dos apóstolos que estavam à mesa. Um costume antigo, não é? De extrema humildade. E o Cristo sempre dizia: aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos, o humilde servidor. Neste mesmo capítulo nós vamos encontrar que a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, pediu ao mestre que um dos dois sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda, como se isso fosse possível. Isso gerou até uma resignação dos outros apóstolos, né? Porque no fundo, nesse mundo, a posição social dentro dos anseios de materialidade importa tanto, né? Jesus explicou a ela que isso não lhe era possível. Era o Pai quem concedia isso, não é? E eu me lembro, tocando nesse assunto, que uma vez, já que o acaso não existe, estávamos eu e a minha esposa assistindo uma palestra na sede histórica da FEB sobre as bem-aventuranças, palestra de meio-dia. Nessa palestra me ficou muito claro, e a gente sabe que não existe a progressão espiritual por saltos, não. A evolução se dá aos poucos. Nessa palestra foi feita a relação de continuidade na aquisição das bem-aventuranças, algo que eu nunca mais me esqueci. E se a gente for pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos verificar que da mesma forma está ordenado. Primeiro, vamos tratar no capítulo 7 da humildade, depois no capítulo 8 da pureza, do coração puro, no capítulo 9 da mansuetude e no capítulo 10 da misericórdia. Meus irmãos, temos que fazer um esforço tremendo para nos tornarmos mais humildes. A primeira das bem-aventuranças. Quando conquistarmos essa humildade, ou boa parte dela, começaremos a exercitar a pureza do coração também. Esta que para nós ainda é algo meio distante. Depois, meus irmãos, adquiriremos a mansuetude, a brandura do Chico Xavier, não é? Do Dr. Bezerra de Menezes, para só então chegarmos à misericórdia. Misericórdia é essa que é um perdão qualificado. Sim,
um perdão qualificado, mais que um perdão. Porque o perdão, meus irmãos, é um ato bilateral em que um oferece, o outro aceita. Mas a misericórdia, aquele que foi ofendido, nem se preocupa com o arrependimento do ofensor. Ele, de antemão, perdoa. Misericórdia é o que o Cristo teve nos últimos momentos na cruz, quando foi abandonado por todos, quando foi condenado injustamente, e disse: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Veja que o alcance disso, meus irmãos, é muito maior do que o perdão. Lembro de uma lição importante também, no que tange a isso, de que o perdão é, em verdade, do ofendido. O arrependimento pertence ao ofensor, que nem sempre se arrepende. Mas, se não perdoarmos, carregaremos conosco a mágoa. Divaldo Franco nos diz: a mágoa é um problema nosso. Vejam que a humildade e aqui o Espírito, desde o início, ele nos diz que é bem esquecida entre nós. Muitos exemplos e grandes nos foram dados, mas estão bem esquecidos. Esse sentimento de humildade nivela os homens, nos faz nos darmos conta de que todos somos criaturas do Pai criados para a felicidade, porque se não fosse assim, Deus não seria justo e bom. Sim, meus irmãos, fomos criados pela felicidade. Nossos conceitos de felicidade materiais, que muitas vezes não se casam ou coadunam com a felicidade divina. Estamos aprendendo a sofrer, a ter dores e encarar isso com necessidade de crescimento, de educação, de evolução, desenvolvendo a paciência, a resignação, acima de tudo a confiança na vontade do Pai e na nossa necessidade. Sim, porque nós somos aprendizes, porque nós vamos, meus irmãos, numa estrada que é infinita de crescimento, mas que se galga pouco a pouco, cada metro de crescimento em virtude, em moral, acrescentando o amor, que é a moeda universal de Deus. Não é sensacional tudo isso? Fazer parte dessa doutrina que nos consola, que nos enche de esperança, mesmo diante das situações difíceis, nesse momento em que estamos atravessando. Meus irmãos, as sementes estão aí. Nestes trabalhos que a casa faz, as sementes estão sendo distribuídas a todos que querem recebê-la em seu terreno fértil. Sim, a equipe espiritual da casa, os guias, os mentores, todos eles trabalham nas suas tarefas e também continuam a trabalhar conosco e a olharem por nós, porque nós um pouco já andamos nesta estrada que leva ao caminho da verdade da vida. Vamos nos manter vigilantes, orando, observando, cientes de que somos cheios de dificuldades, que ainda estamos engatinhando em termos
da vastidão universal, desse universo que se agiganta. Sim, nós, meus irmãos, somos bem-aventurados por entrarmos na estrada, porque a misericórdia do Pai nos convidou a mais uma existência de evolução, uma existência de crescimento, uma existência de desenvolvimento das nossas potencialidades. E é por isso que nós devemos aprender e, ao mesmo tempo, nos tornarmos cada vez mais humildes. Porque todas as certezas de outrora estão mudando. Quando passamos a ter contato com essa doutrina, o cristianismo redivivo, a compreender que o Cristo é simples, meus irmãos, que o Cristo é amoroso, que o Cristo é servidor. Tudo isso nos mostra e nos tira aquelas concepções de aparentes grandezas que levam a errôneas vaidades e orgulhos. Este tempo agora é um tempo de reflexão, em que, se olharmos com cuidado, vamos ver quantas lições preciosas estamos tirando do convívio familiar. Quantas lições preciosas estamos tirando do dia a dia. Quanto a tecnologia tem nos dado de possibilidades de comunicação, de estudo do Evangelho no lar, de estudos das obras espíritas. Nunca eu acho que se pode estudar tanto como se está estudando agora o Espiritismo. Não é maravilhoso isso tudo? Sim. Depende como olhamos as coisas. Tudo tem dois lados. Olhemos sempre, meus irmãos, para o lado bom. Mantenhamos nossas vibrações elevadas. Através da prece, solicitemos ao Mestre Jesus, à Mãe Maria e a todos meus irmãos que nos auxiliam para que continuemos a nossa caminhada com fé e esperança na busca das bem-aventuranças, começando pela humildade. Um grande abraço a todos, saúde e fé, e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site